Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos juntos, mais uma quinta-feira, no programa Um Novo Tempo. Estamos, durante esses dias, refletindo nesse mês, esse mês junino, estamos refletindo os protagonistas desse mês, que são justamente os santos, né? São Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Hoje nós queremos falar desse tal de São Pedro. Olha, quantas e quantas informações, quantas e quantas tradições nós temos e sabemos deste santo, não é verdade? Quantas e quantas imagens nós fazemos desse santo. Me lembro que no tempo de criança, os meus avós, os meus tios-avós, tinham uma chave muito grande, assim, colocada à beira da cama. São Pedro é aquele que Jesus entregou e delegou a função de ser o porteiro do céu, vamos dizer assim, né? É aquele que abre o céu, é aquele que liga, é aquele que desliga. Então nós temos muitas e muitas tradições acerca de São Pedro, como um grande pescador, enfim. Mas para nós, biblicamente dizendo, e para a nossa vida, quem foi de fato esse homem que Jesus o chamou de Pedro, mas que se chamava Simão Bar-Jonas? Simão, filho de Jonas. Pedro, ou Simão Bar-Jonas, também sabemos que foi o primeiro que Jesus chamou para segui-lo. Pedro e André, que era o seu irmão, que pescava à beira do mar da Galileia, Jesus um dia o passou e os chamou, e eles se tornaram grandes seguidores de Jesus. Curioso a vida de São Pedro. São Pedro, um homem já maduro, um homem destemido, um homem que tinha certamente uma certa proximidade com o mar, com a pesca, né? Era uma grande sabedoria. São Pedro, um homem que tinha uma vida bem austera, mas que depois que conheceu Jesus, permitiu que a sua vida fosse se transformando. Se nós olharmos para a vida de São Pedro, no início do chamado que Jesus faz a ele, e já depois de uma grande convivência com Jesus, nós vamos ver um Pedro antes, um Pedro depois e um Pedro depois ainda. Por quê? Pedro, a princípio, tem uma personalidade, algumas maneiras de agir de uma forma. Depois que conheceu Jesus, Jesus transformou a sua vida. E depois que Jesus transformou a sua vida, Pedro, evidentemente, permitiu que a sua vida fosse transformada e foi transformando a vida de muitos. Jesus é assim na nossa vida. Quando Jesus nos encontra, quando Jesus nos chama, aonde você está, o que você está fazendo? Jesus, ele tem o dom de transformar a nossa vida. Mas é preciso que a gente tenha coragem de dizer sim, é preciso que a gente deixe também as nossas redes, o nosso barco, o nosso comodismo, talvez as coisas que fazemos e que sabemos que não deveríamos fazer, para arriscar-se em Jesus. Jesus transformou a vida de Pedro, transforma a minha vida e quer transformar a sua vida. Uma pergunta poderíamos fazer: o que será que Jesus pode e o que é que eu preciso que Jesus transforme a minha vida? Uma pergunta difícil de se responder, talvez porque muitas e muitas vezes nós não queremos a mudança, nós temos medo da mudança. Mas, como São João Batista, um homem extremamente que confiou em Jesus, que confiou em Deus, também assim nós devemos ser. Que as fogueiras, que os mastros, que as homenagens que faremos a São Pedro, e faremos de uma maneira que devemos fazer mesmo, mas que a gente possa realmente, assim como a pessoa de Pedro, possamos direcionar a nossa vida para Jesus. Desde que Jesus mude a sua vida como mudou a vida de Pedro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, por intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.